Oi! Hoje é dia de Papo Veritá. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, né, Paty? Nós resolvemos trazer para vocês conhecerem como acontece uma consulta de retorno online com efetivação de plano de diagnóstico, né, Paty? Isso. Isso é uma rotina nossa, né? Os nossos pacientes têm uma tendência a preferir o retorno online, né? Só quando, às vezes, o paciente é mais idoso ou quando tem algum exame clínico para a gente melhorar, é que isso acontece de forma presencial, mas o online é nossa rotina, a gente faz muita consulta online e de tanto nos questionar, o dentista fazendo consulta online, a gente resolveu mostrar um pouco da nossa consulta online de retorno. E para que não haja exposição de nenhum dos nossos queridos pacientes, eu sou paciente da CM e eu estou em vias de ter o meu retorno em diagnóstico. Então, eu sou a paciente de hoje e a doutora Patrícia vai fazer a minha consulta de retorno online. Isso mesmo. Bora. Então, vamos lá. Bom, na primeira consulta, a Poli faz a anamnese, né? O exame clínico, o escaneamento, que isso também auxilia com os exames complementares. Esses exames complementares que ela solicita, muitos dos exames vocês encontram em documentação ortodôntica, onde tem fotos extrabucais, que é fora da boca, fotos intrabucais dentro da boca e radiografias, não só aquela tradicional panorâmica que costumamos fazer, mas outras mais detalhadas e específicas para avaliação em relação à ortodontia, que é a movimentação dos dentes. Então, o paciente faz essa documentação, que é o que a Poli já fez, e aí eu monto o planejamento com o diagnóstico, fazendo, né, todo o diagnóstico, para saber o que a gente pode fazer no paciente. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí a gente vai sumir um pouquinho aí, mas para vocês ir vendo a apresentação. Bom, vamos lá. Então, esse aqui é o seu planejamento, Poli. A gente vai passar pela análise facial, que é as fotos fora da boca, intrabucal, dentro da boca, cefalométrica, que são algumas análises com base em alguns traçados que a gente faz para saber se está dentro do esperado. Vai ter outros raios-x complementares, e aí a gente fala do planejamento. Então, primeiro, a primeira foto que a gente avalia é uma foto frontal em que o paciente está sério. Primeira coisa que a gente faz é traçar essa linha vermelha. A gente utiliza ali a pupila como se fosse um nível. Quando a gente vai pregar um quadro na parede, a gente usa um nível para poder ficar tudo certinho, alinhadinho. A gente faz a mesma coisa. Isso é para evitar que na análise ela seja distorcida ou por o fotógrafo ter inclinado a câmera ou o paciente inclinado a cabeça. Então, primeiro é essa linha. Depois da gente passar ela, a gente faz essas 4 outras linhas para dividir a nossa face em 3 terços. Então, esse é o terço superior, terço médio e terço inferior. E o ideal é que eles sejam simétricos, ou seja, a medida deles seja mais próximas uma das outras. Quando uma dá alterada, se for no terço inferior, é onde nós, dentistas, conseguimos atuar para melhorar isso, se for o caso, né, do diagnóstico. Quando dá alterado essa medida no terço médio ou superior, a gente normalmente encaminha. Eu vou dar um exemplo. Deu alterado nessa região, vou encaminhar para o otorrino, tá? Então, deu aqui alterado, igual é o caso da Poli, deu aqui aumentado essa região. Quando dá aumentado, a gente chama de dólico facial. Então, o terço aumentado, dólico facial. Então, a gente vê que esses terços estão assimétricos, porque tem alguma alteração. Outra análise que a gente faz é ver se o lábio está em repouso competente. O que quer dizer isso? É quando o paciente ele não força para fechar a boca. E que é muito comum em paciente dólico facial. Paciente dólico facial, a gente vê alguns indícios na região de queixo
que a gente percebe que o paciente está forçando esse fechamento. Não é o caso da poli. A poli aqui não está forçando fechar e ela tem selamento desses lábios. Aquelas aberturazinhas em que o paciente fica com a boca entreaberta, aquele não é o ideal quando está em repouso. A outra coisa também que a gente avalia é sobre os lábios. O que distingue ali o normal do anormal? É só o tamanho, em que o tamanho do lábio superior ele não pode ser maior do que o lábio inferior. Por que isso? Porque é certeza que tem alteração ali na posição desses dentes da frente que a gente tem. Então, o lábio superior ele pode ser igual ao inferior ou pode ser menor, mas nunca maior. Bom, a outra linha que a gente traça é essa daqui, que é para a gente saber a linha média facial do paciente. Lá na frente a gente vai comparar com a linha média dentária. O ideal é que a linha dentária esteja próxima ali da linha média facial. Então a gente usa aqui o arco do cupido, que é esse Vzinho do lábio superior. Consequentemente, acaba coincidindo com o meio do nariz e com a região de glabela, que é essa região aqui. Passamos esse traçado, essa é a linha média facial do paciente. Na análise lateral, a gente passa um traçado na ponta do nariz, na ponta do queixo. E aí, o lábio, ele não pode ultrapassar essa linha. Se ele ultrapassar, ele tem ali um parâmetro ali que a gente tem, é de 2 milímetros para mais. Passou disso, desses 2 milímetros, aí já está fora do aceitável. Então, da poli, a gente vê que o inferior ele quase encosta na linha e o superior tem um espacinho. Então, quer dizer que se a gente precisar movimentar a dente de cima para frente, a gente consegue. A gente pode, na verdade. Mas o inferior, por exemplo, movimentar para frente, o perfil da poli não permite, tá? Então, a gente sabe ali as limitações dos movimentos dentários. O que a gente analisa aqui também, além dessa linha, o padrão da face, né? Onde a gente tem uma curvatura aqui, que a gente chama de perfil convexo, e, consequentemente, tem um perfil de padrão 2, que é quando o queixo ele está mais para trás do que essa região aqui da maxila, tá? Isso é em relação à face. A gente vai ver numa radiografia de perfil que a gente consegue ver melhor, só que em relação à parte esquelética. Então, a gente tem um perfil convexo, padrão 2, que é quando o queixo está um pouco para dentro. E aqui tem 2 ângulos que a gente avalia também. O ângulo nasolabial, que é nariz e lábio. O ideal é estar nesse tamanho, que é quase 90 graus. Ele fica ali na média dos 100 graus, na verdade. É o ideal. Se ele estiver muito fechado, o ideal é a gente levar a dente para trás. E se estiver muito aberto, levar a dente para frente. E o sulco mentolabial, que é esse fundinho aqui da parte de baixo, onde aqui, igual o tal da poli, tá normal. Se tiver mais pronunciado, ou seja, mais curvo, é porque os dentes estão muito lá para trás. E se tiver só levemente pronunciado, ele também acaba entrando como é que fala? Tipo, é permitido ainda um levemente pronunciado, se não tiver alteração dentro de boca, né? Opa. Aqui a gente pega aquela linha que a gente fez da linha média facial lá na primeira foto e coloca na foto do paciente sorrindo. Quando ele sorri, a gente consegue ver a linha média dentária, que é entre os incisivos centrais. E o ideal é que essas linhas sejam coincidentes, e que é o caso da poli. Então, sua linha média dentária está coincidente com a sua linha média facial. A linha média do inferior a gente consegue ver mais na foto intrabucal, mas aqui a gente consegue, como aparece um pouquinho eles, já dá para ver que tem uma leve alteração. Bom, além dessa linha média coincidente, a gente olha a exposição dos incisivos. O ideal é que a gente exponha totalmente os incisivos e na idade da poli é ideal que exponha uma linhazinha de gengiva, igual está aparecendo aqui. Por que isso? Porque essa região aqui é tudo musculatura.
E ao longo do tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo força muscular. Então, a gente não consegue fazer esse levantamento aqui no sorriso, nem desse tecido do lábio aqui, da parte de cima do lábio. Então, ele tende a ficar um pouco mais caído. Então, se você for perceber em pessoas mais velhas, você consegue ver que essa parte aqui é como se fosse aumentada, é mais larga. É justamente porque não consegue sustentar. E, consequentemente, não sustentando, tampa dente. Então, se nessa idade aqui a Polly tivesse com o lábio tampando os dentes, quando ela estiver mais velha, quando ela sorrir, a tendência é ela parecer que está sem dente, porque vai tampar ainda mais. Então, a gente sempre tenta expor o máximo os incisivos, né, os dentes da frente, e nessa idade expor pelo menos uma linhazinha de gengiva. Bom, a outra coisa é o corredor bucal. No da Polly, eu coloquei aqui que o lado direito e o esquerdo é diferente. Muitas das vezes acontece dos dois lados serem iguais, mas o dela deu essa diferençazinha. O lado direito dela, que é esse aqui, você vê um fundinho escuro. E o lado esquerdo dá para ver dente. Então, você vê dente até lá atrás. Esse é o lado correto, onde a gente fala que o corredor bucal, ele está presente, não, ausente. Corredor bucal presente. Nossa, Polly, eu confundi. É ausente. Depende o ponto de vista, né? O ponto de vista. Na prótese, quando a corredor bucal bacana, significa que mostra dente. Mas na horta é diferente. É o oposto, Quando não mostra dente, há presença de corredor. Então, o lado direito meu, que é o esquerdo na foto, a presença de corredor bucal. Né? E o meu lado que é direito na foto está sendo ocupado por dente. Então, a ausência de corredor bucal. Isso mesmo. Acabei confundindo aqui. Até pus a mão no nariz aqui para me lembrar. O meu desvio de septo é para o lado esquerdo. E aí é o lado que tá bom, né? Isso. O lado direito é que tá descompensado. E aí, uma das coisas que eu falei para Melânia é que apesar do desvio de septo estar para o lado esquerdo, né? Que ela avaliou, realmente tá, a gente fez todo o TC e tudo, vai planejar a correção desse septo. O meu tamponamento na narina direita é muito maior. Por quê? Porque como o septo desviou para o lado esquerdo, o espaço do lado direito foi preenchido pelo desenvolvimento das conchas nasais. Então, a concha nasal hipertrofiou, tampou na narina direita, sabe? Uhum. E aí você vê que a alteração é do lado direito. Tudo quanto é coisa alterada em mim é do lado direito. Sim. Olha que loucura. Justo onde a função da narina é ruim. Ou seja, você tem pouco espaço para passar ar, porque você respira justamente onde tem a obstrução pelo desvio do septo. Sim. Então, aqui, ela tem um corredor bucal aqui, por isso que a gente chama de corredor, que é tipo um corredor mesmo, e aqui a gente não vê ele, tá? Então, são coisas que na ortodontia a gente leva em consideração, porque o ideal é mostrar os dentes até lá atrás, para o sorriso ficar bonito, não parecer que está faltando dente, porque na verdade não está faltando dente, é porque o dente está mais em relação ao céu da boca, é como se ele estivesse para dentro. Lembrando que eu já fiz, né? Já fiz expansão da maxila quando era adolescente. Uhum. E recidivou, porque chegou a abrir o céu da boca, sabe? Uhum. Essa expansão que a Polly fala é quando a gente faz o tratamento ortopédico em crianças, e as meninas a gente faz ali até os 12 anos, mais ou menos, e inicia, né, essa expansão até os 12 anos, e no menino até os 14 anos. Então a gente usa ali do desenvolvimento ósseo, né, do paciente para poder ajudar nessa parte de tanto ampliar a arcada quanto a via aérea também melhorar. No caso de paciente adulto, aí já é outro tipo de tratamento. Bom, agora a gente vai para dentro da boca. Essa foto aqui, então olha só como você consegue ver. Tem dente até lá atrás. Tem dente até lá atrás. Mas a posição do dente não está favorável para na foto de sorriso mostrar que tem dente até lá atrás. Aqui eu vou colocar essa linha, onde eu escolhi esse dente, esse incisivo, para tocar a linha,
Por que eu escolhi ele? Porque quando eu coloquei a linha nele, o canino encostou e o canino encostou. Mas esse incisivo está mais baixo e esses incisivos laterais também estão em alturas diferentes. O que quer dizer isso? Para o paciente sorrir e ter harmonia nesse sorriso, o ideal seria caninos, que são esses dentes mais pontudos, e incisivos tocar essa mesma linha. E os laterais ficarem de meio a 1 milímetro, só que de um lado igual ao outro, aquém dessa linha, então acima mesmo, para na hora do paciente sorrir ter um arco do sorriso bonito, tá? Além disso, influencia também na nossa guia, que a gente fala de guia anterior, guia de canino, essa altura de dentes, tá? Para quê? Para que não sobrecarregue essa região anterior, onde os dentes acabam sendo mais frágeis. Aqui, uma outra coisa é a mordida aberta. Então, quando a gente morde, o ideal é os dentes de cima estarem à frente dos dentes de baixo, como se fosse uma caixa de sapato, em que a tampa tem que abraçar a caixa. Então, é como se essa parte aqui fosse a tampa e a de baixo a caixa. Então, sempre a tampa tem que estar por fora. E aí, o ideal é tampar pelo menos 1/3 de dente. O mínimo é 1/3 de dente. Então, aqui a gente vê quase que está na pontinha desses dentes. Então, a gente já considera como uma mordida aberta na região anterior. A outra coisa que a gente consegue identificar também da mordida aberta é essa curvatura que a gente consegue ver aqui, ó. Você vê que embaixo não tem, embaixo está mais simétrico. Agora em cima aqui abaixa, depois sobe, depois abaixa. Justamente porque essa região aqui, ela subiu, como uma forma justamente de ajudar a poli na respiração. Já que tem obstrução nasal, quando o paciente tem obstrução nasal, o nosso organismo ele tenta de alguma forma puxar mais ar por algum lugar. E o local por onde entraria esse ar seria a boca. Então, se os dentes estiverem totalmente fechadinhos, igual eu falei mais ou menos nessa linhazinha aqui, a gente vedaria 100% essa passagem de ar. E aí a tendência é o organismo tender a abrir, né? Por isso que a poli já fez tratamento de orto e vai fazer novamente, porque não foi tratada a causa, né? Então, a gente tem que, igual ela foi na doutora Melânia, que é otorrino, já tem o diagnóstico, já sabe sobre a cirurgia que tem que ser feita, justamente porque se a gente só fechar aqui com o aparelho, dali um tempo abre de novo. Então, vai tratar a causa e depois a gente vai estar fazendo... Depois não, né? A gente pode fazer antes, porque o tratamento ortodôntico demora um pouco. Então, pode fazer os dois associados, cirurgia de otorrino com ortodontia, e aí a gente vai fechar essa região anterior aqui. Da linha média, que a gente pegou a linha média facial e colocou na linha média dentária superior dela, onde está passando essa linha verde, a gente tem a linha média inferior dela, que é essa azul, e a gente vê que tem aquele pequeno desvio, tá? Também tem uma porção ali de 2 milímetros para o lado direito ou para o lado esquerdo, que ficaria ainda dentro do aceitável, dá para ele ter um pouquinho mais, então a gente vai tentar melhorar ainda mais essa linha média, trazendo a região inferior para o lado oposto desse desvio. Aqui é do lado direito dela. Aqui é a mesma análise que a gente tinha feito da parte da frente, onde a gente avalia a linha só dos dentes anteriores, aqui a gente avalia só dos dentes posteriores. Então, aqui eu coloquei na ponta do canino e o ideal é que a ponta desses outros dentes encostassem na linha. Assim como esse dente aqui está pouquíssima coisa abaixo. Esse aqui está um pouco mais, esse também, e esse está na linha certinho. Então, o dela está até próximo do ideal. Então, a gente tenta manter a ponta desses dentes no mesmo alinhamento aqui. Agora, sobre a mordida. Então, a gente tem aqui o canino inferior com o premolar inferior.
entre esses dois dentes, o ideal é que encaixe esse canino superior. Então, por isso as linhas. Então, eu peguei aqui a ponta do canino, né? O meio da ponta do canino. E o ideal é que essa linha vermelha esteja junto com essa amarela. Então, é como se a região inferior aqui tivesse que vir para frente. É uma consequência, por exemplo, de alinhar a linha média. Então, se eu trago essa região aqui toda para frente, eu alinho a linha média também. Então, a gente já vê o porquê que tem aquela linha média desviada. Do lado esquerdo dela, a gente já vê a mordida já mais certinha. Então, olha só. Primeiro a linha amarela, passando na ponta de canino, coincidente com o molar. O pré tá pouco abaixo, esse daqui tá um pouquinho mais. Mas desse lado ainda tá melhor em altura do que o outro lado. E também a mordida. Então, canino inferior com pré-molar inferior. Entre os dois, a gente tem um canino superior, que tá coincidente essas linhas. Então, sempre que a gente tiver esses 3 dentes aqui da região de canino coincidentes, ou seja, em classe 1, formando esse triângulo, como consequência, tendo os dentes posteriores, vai ter também. Então, aqui a gente vê outro triângulo, aqui outro triângulo, aqui outro triângulo. Então, sempre vai ficar encaixadinho, vedadinho, você não vê nenhum espaço muito aberto, igual a gente estava vendo do lado de cá, que você consegue ver até a língua, né? Então, desse lado aqui já tá mais certinho. Essa região a gente vê esses espaços aqui, que é a região anterior onde a gente hoje tem a mordida aberta. Na foto superior, né, da arcada superior, o ideal é que ela esteja no formato parabólico, que é aquele aparelho que a Polly usou quando criança, ajuda nesse formato. Então, a gente tem um formato parabólico e alguns dentes que poderiam estar melhor jogados para fora, né? Que a gente fala vestibularizados. Então, aqui, esse daqui poderia estar um pouco mais para fora. Esse daqui, a linha tinha que estar passando nessa região aqui, ó, da cúspide dele. Ele está muito para dentro, então a gente vai jogar ele mais para fora. Opa! Esse daqui também pode ir um pouquinho mais para fora em relação ao último dente também. Esses dois do lado de cá já tá na linha certinha das cúspides, esse aqui tá um pouquinho para dentro, então a gente joga um pouquinho para fora. Então, basicamente, na arcada superior, é mais na região posterior ampliar um pouco mais o arco, mas fazendo uma expansão dentária, ou seja, jogando os dentes para um pouquinho para fora. Aqui na parte inferior, então dos dentes de baixo, também o formato parabólico nós temos, só que temos dentes inclinados para a região da língua. Então, a cúspide deles, que são esses altinhos aqui, ó, eles estão totalmente fora da linha, né? Tanto de um lado quanto do outro. Isso também a gente faz o jogar os dentes para fora para melhorar essa posição deles. A outra coisa aqui é que essa contenção foi colocada da primeira ortodontia da Polly e a gente vê que um dente soltou da contenção, né? Aqui a resina quebrou e o dente foi saindo do lugar. Isso é uma coisa que eu e a Polly a gente fala muito, que às vezes a gente até contradiz alguns ortodontistas, que é quando fala que a contenção ela é para manter os dentes na posição. Bom, a contenção, a gente usa uma contenção de aço, fio de aço, hino de canino a canino, com resina em todos esses dentes. Por que hino de canino a canino? Caninos são os dentes como se fossem os pilares. Eles têm raízes muito robustas, então eles têm uma ancoragem maior no nosso osso da mandíbula. E se a gente coloca um fio de aço ligado a eles, a gente consegue manter o perímetro do arco, que seria essa distância daqui em relação ao osso, por mais tempo. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse perímetro do arco, ou seja, ele vai diminuindo. Então, a gente mantendo os caninos sempre naquela posição, a gente mantém esse perímetro do arco. E como consequência de manter esses dentes aqui na posição, a gente tende a manter também esse espaço, o mesmo espaço por mais tempo. Colocando essas resinas nos incisivos, a gente mantém a posição dos incisivos. Então, por isso, quando as pessoas falam assim, se tirar a contenção vai entortar dente. Provavelmente por conta disso, vai perder aquele espaço daquele dente.
Só que, assim como no caso da poli, a gente tem a mordida aberta como uma forma de liberar um espaço para entrar o ar, é uma forma que o nosso organismo tem de se soltar da contenção. É uma força que ele tem, do tipo, não estou confortável aqui, eu preciso sair daqui. Então, ele acaba soltando da contenção, a resina quebra, ou às vezes o próprio dente, dependendo da posição, se essa contenção estiver muito próxima lá da gengiva, ele pode movimentar mesmo grudado na contenção, tá? Então, aqui a gente vai fazer a remoção da contenção dela para estar colocando o aparelho, e mesmo aqui estando com a contenção, a gente vê que tem uns dentinhos um pouco fora já de posição. Bom, na radiografia de perfil, a gente faz alguns traçados, onde a gente pega um ponto fixo aqui no crânio e um ponto móvel aqui na mandíbula e faz um traçado. E o outro é ao longo eixo do incisivo. O ideal é que essas linhas estejam mais paralelas possíveis uma da outra. No caso da poli está. Isso quer dizer o quê? Que esses dentes superiores, eles estão bem posicionados em relação à base óssea. Então, ele está bem posicionado em relação ao osso. Então, aqui, ó, paralelo, tá normal. Então, é um dente que a gente não mexe na inclinação dele. Então, quando a gente viu aquela foto lá no início, onde a gente pegou nariz e o lábio poderia ir mais para frente se precisasse, por conta da linha, né, que tinha lá de traçado, aqui a gente vê que a gente não precisa movimentar o dente, né? Então, esse dente já está numa posição boa. A outra coisa que a gente avalia nessa radiografia é essa região aqui, que é a via aérea. Então, nós temos o nariz, onde entra ar, passa por toda essa região aqui e desce aqui assim. O da poli, ele tá desobstruído nessa região e à medida que vai descendo aqui um pouquinho mais para baixo, ele vai obstruindo. Mas na região onde a gente vai atuar para poder melhorar, tá desobstruído. Então, aqui nessa região superior seria da maxila, provavelmente pela disjunção que ela fez quando criança já ajudou nisso aqui, senão provavelmente estaria mais obstruído. E na região inferior da mandíbula, é mais ou menos nessa região que a gente olha, e está num espaço bom também. Só que, dependendo do movimento que a gente fizer com o dente, a gente acaba rotacionando essa mandíbula, ou seja, a gente joga ela para frente e a gente melhora ainda mais essa via aérea, tá? Que é o caso da poli, do meu planejamento nela, onde a gente vai, para fechar a mordida dela, a gente vai jogar esses dentes posteriores um pouco para cima e esses dentes posteriores um pouco para baixo. E aí, com isso, na hora que ela for para morder, essa mandíbula ela rotaciona para poder fechar. E aí amplia um pouquinho mais aqui essa via aérea. Outra coisa que a gente avalia também na teleradiografia, que eu não costumo apresentar para os pacientes, porque é muito traçado, é muita coisa técnica a se falar, mas que eu sempre observo também, é a posição da maxila com a mandíbula. O ideal é que essas linhas estejam o mais próximas possíveis uma da outra. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a maxila da poli está um pouco para trás em relação à mandíbula. O ideal é que elas estejam juntinhas, tá? Mas o dela é muito sutil. Tem casos que a discrepância é tanta que a gente encaminha para ortognática, que é uma cirurgia para mexer nessa base óssea e melhorar a posição do osso. A outra coisa que eu avalio aqui, essa linha aqui é aquela que a gente tinha feito na radiografia anterior, e aí é para avaliar o incisivo superior. E o incisivo inferior, a gente passa essa linha e ela tem que dar um ângulo de 90 graus em relação à base da mandíbula. Então, por isso que eu coloquei essa linha pontilhada na mandíbula. E aí, coloquei esse quadrado só para vocês verem que dá um ângulo de 90 graus. Então, tanto o dente de cima da poli quanto os de baixo, eles estão em angulações, inclinações satisfatórias, boas. Não precisaria mexer nessas inclinações. E a outra coisa é quanto à intrusão e extrusão de dente. O que quer dizer isso? Dente superior para eu descer e dente
inferior para eu subir, que seria extrusão, e dente superior para eu subir mais em relação ao osso, e inferior para descer, seria a intrusão. Então, eu coloco essa linha aqui, um ponto na mordida da apólia aqui na região de molar e passo até aqui na ponta da comissura labial do superior. E aí, essa linha, se o incisivo estiver abaixo, igual o incisivo superior dela está, a gente pode intruir esses dentes. Agora, o inferior, por exemplo, ele já está na linha, então eu não posso intruir e também não seria o ideal eu extruir. Então, por essa condição aqui, da região anterior, é que eu vou mexer na mordida aberta dela lá atrás. Então, eu vou fazer a intrusão dos posteriores para eu fechar a mordida anterior, porque eu não consigo, eu não posso mexer com base nessas linhas, né? Eu não posso mexer nessa intrusão e extrusão de anterior assim não, tá? Bom, radiografia panorâmica, onde dentes tratados de canal a gente sempre tende a avaliar bem para saber se tem lesão ou não, se tem restauração, se está satisfatório ou não. Porque antes de fazer a ortodontia tem que estar com a boca saudável, porque senão a gente não consegue fazer movimentos satisfatórios. Então, a gente faz essa análise, se precisar pede tomografia para avaliar ainda melhor se tem lesão ou não, e faz a parte restaurativa se precisar, ou de prótese também. Essa parte é a parte da doutora Luísa e da doutora Poliana. E aqui, por exemplo, no dente da poli já está tudo certo para fazer a ortodontia. Tem também a questão de extrações. Casos de extrações também é feito antes da ortodontia também. A gente pode ver aqui, ó, que recentemente a doutora Poliana extraiu os sisos. Então, a gente vê ainda o formatinho de onde estavam as raízes. Então, ela fez isso para a gente já conseguir iniciar o tratamento ortodôntico. Nessa região aqui anterior, nessa radiografia, ela dá um pouco de distorção. Então, por isso que a gente pede essas periapicais para a gente avaliar melhor. E aqui a gente consegue ver também o paralelismo das raízes. Então, as raízes, o ideal é estar o mais paralelo possível uma da outra, a não ser que tenha ali, né, uma anatomia, como fala? Anatomia diferenciada. Aí a gente olha, por exemplo, aqui a gente tem uma leve curvatura aqui, tá vendo? Então a gente avalia se isso vai interferir ou não, se movimenta aquela raiz ou não. Então é nessas radiografias mais aproximadas e aqui onde a gente vê uma raiz paralela à outra, porque na ortodontia a gente também faz esses movimentos de raiz. E aí, do tratamento da poli, é quando eu estou indicando o tratamento com o alinhador, que vai ser o da Invisalign, onde a gente vai fazer um planejamento virtual, e aí a gente vai trazer aqui para vocês verem também como, pelo menos, uma pincelada ali do como que é feito. Paty, eu gostaria de falar sobre a proteção. Pode falar. A função é soberana. A função é soberana. Pensa que a resina tá lá. A resina tá no meu dente, tá na radiografia. E o fio soltou porque o dente andou, né? Despregou da resina. A resina não foi problema de adesão da resina no meu dente. O dente precisava sair para a função acontecer, né? E quando a gente fala da respiração, é a respiração durante o sono. Tudo fica molinho. Minha mandíbula que já tá né, ali, não tá obstruída, mas tá fino. Né? A tendência é obstruir durante o sono, e aí a boca abre, né? E aí respiração bucal e também refluxo, essa coisa toda. E outra coisa que assim não me entra na cabeça é que com uma boca dessa que eu tenho um dente cagado desse. Aquele escuro, né? Ou esse dente, né? A gente vai trazer sobre esse dente quando concluir o tratamento, clarear ele, a gente vem, grava veritar sobre ele, né? Pode expor aí todas as fases do meu tratamento. Mas é algo também que me deixa profundamente chateada. Como é que uma pessoa com a boca igual a minha tem esse dente tratado de canal, né?
é uma coisa que eu não consigo pensar. Eu lembro que esse dente doeu e que foi aberto, mas hoje, como dentista, eu acho que se eu fosse a minha dentista, eu salvaria esse dente canal, sabe? Uhum. Então, é uma tristeza que eu tenho, né? Uma mutilação que eu tenho de um dente só, que eu também gostaria de trazer aí para esse papo Veritá e te convidar a gravar mais Veritá sobre o meu caso, que tem muita coisa que eu falaria, inclusive na nossa consulta de retorno. Não é só você que fala, eu também Não, falo na minha parte, né? Mas acho que estenderia, ficaria muito longo aqui, acho que valeu o entendimento aí de como acontece uma análise para indicar ou não ortodontia, porque uma análise como essa, várias que você já fez, já contraindicou tratamento já. por N motivos, né? Infelizmente, a gente não pode expor os pacientes, mas tem pacientes que não tem queixa, mas que a gente não pode tratar porque vai piorar a área de respiração, por exemplo, vai dar problema para ele que ele não tem, Uhum. né? Exatamente. Então, o objetivo disso era mostrar como que essa análise diagnóstica acontece e falar assim, o meu lado direito bate enquanto eu falo, bate enquanto eu mastigo, é um lado que me incomoda profundamente. Você vê que o lado direito é tudo nele, né? Uhum. Inspiração. E você vê que nas minhas fotos, até na foto lá que tá para eu fazer assim, parece que eu entorto a cara sem querer pro lado direito, todo descompensado, né? É É isso isso. mesmo. Aguarde nos próximos capítulos, a gente vai trazendo aqui. Isso. Vamos fazendo passo a passo das nossas consultas. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.